Fala pessoal, no carro mais uma vez, hoje para falar do Campeonato Brasileiro. Estamos aí nas últimas rodadas e o campeão parece estar definido, né? O Flamengo ganhou a Libertadores nesse último sábado e ganhou o Brasileirão na semana passada, antes mesmo de jogar a final da Libertadores. Essa é a verdade, né? O Palmeiras perdeu para o Grêmio por 3-2 lá em Porto Alegre, enquanto o Flamengo empatou em 1-1 com o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais. Bom, com esse resultado, o Flamengo continua ali com a sua vantagem. Ele aumentou até porque o Palmeiras não pontuou, o Flamengo ainda fez mais um ponto. Então a vantagem que era de 4 foi para 5 pontos. E o Cruzeiro chegou a 69 porque não venceu e agora também não tem mais chance, né? Ele já tinha uma chance muito remota. Ele veio a entrar em campo na rodada 36 só depois da final da Libertadores, no mesmo sábado. Logo após a final entre Palmeiras e Flamengo, o Cruzeiro jogou com o Ceará e empatou em 1-1 lá no Castelão. Esse resultado ainda não salva o Ceará do rebaixamento, né? O Ceará corre risco de ser rebaixado ainda. E se ele tivesse vencido o Cruzeiro, poderia ter se salvado. E é bom ressaltar que o Ceará saiu na frente e acabou tomando um gol bem bizarro até, e sofrendo o empate. Os outros resultados da rodada 36 foram a vitória do Fortaleza contra o Red Bull Bragantino por 1-0. E o Fortaleza está muito vivo nessa luta para permanecer na Série A, porque ele também venceu o Atlético Mineiro no jogo atrasado da rodada 35, também por 1-0. Então o Fortaleza está vivo. Acho até que ele saiu da zona, já vou confirmar aqui a classificação. O Fluminense fez 6-0 no São Paulo na quinta-feira, que foi uma goleada absurda, né? Uma das maiores vergonhas da história do São Paulo. E no final de semana que ele já sabia que algum time, ou seu grande rival Palmeiras ou Flamengo, iria ultrapassá-lo e se tornar o primeiro time tetracampeão da Libertadores. O São Paulo foi o primeiro a ser tricampeão. Todo mundo achava que ele ia chegar ao tetra, ao penta, lá na época ele ganhou o tri. Mas não, São Paulo não ganha Libertadores desde 2005. E pelo visto não vai ganhar tão cedo, até porque ele estava lutando para ir para a pré-Libertadores, ainda luta, né? Tem uma chance remota. Remota não, é até grande, falando em questão de pontos. Mas depois desse 6-0, eu acho muito difícil que o São Paulo vá vencer essas próximas duas partidas. Outro time que foi humilhado nessa última rodada foi o Internacional, que levou 5-1 do Vasco. O Vasco que vinha de 5 derrotas consecutivas. E parece que para compensar resolveu fazer 5 gols em um jogo só. E poderia ter sido mais. Teve 2 bolas na trave do Coutinho. Quer dizer, uma bola na trave do Coutinho, uma defesa que o Rocher fez no chute de fora também do Coutinho. Grande atuação do Ryan marcando 2 gols. Gols também ali do Andrés Gomes, do Cauã Barros e do Nuno Moreira. E o Inter contratou o Abel Braga para tentar um milagre de salvar o time nessas últimas 2 rodadas. É o maior técnico da história do clube, ganhou o Mundial em 2006. E, cara, quem que ia aceitar isso, né? Se eu fosse o Abel, eu não aceitaria, porque ele corre risco de ter um rebaixamento no seu currículo. Apesar de que o Abel não vai ter culpa nenhuma do rebaixamento, né? E ele foi cancelado pela sua entrevista de apresentação, onde ele falou lá que não queria o Inter jogando de rosa, né? Fez uma brincadeira com o Alessandro, que rosa é cor de viado, não sei o quê. Assim, a cor não define o gênero, depois na desculpa ele até piora a situação dele, né? Que ele diz que o que define o gênero não é a cor, e sim o caráter. O que ele quer dizer com isso? Assim, a fala é descabida, não cancelando ele por falar isso. Eu acho que quer chamar de viado, quer chamar de você chama. Eu acho que quem se ofende é uma bobagem, mas enfim, né? Eu sou negro e se me chamar de macaco eu não vou me ofender, mas quem se ofende, fazer o quê? Mas a questão é que o Abel acabou, pra mim, pior na desculpa do que na declaração. Vamos ver se ele consegue salvar o Inter ou não, acho muito difícil. O Santos ganhou do Ceará e... Ganhou do Ceará não, ganhou do Sport, né? Tinha que ganhar do Sport. Se empatasse, o resultado era vitória. O Neymar fez gol, fez um bom jogo, mas é o Sport, gente, né? Por conta disso que ele vai para a Copa do Mundo, não, calma. Mas tá isso, 3-0 pro Santos em cima do Sport, 2-0 pro Vitória em cima do Mirassol. 2-0 pro Vitória em cima do Mirassol, também o Vitória se recuperando, e isso complica muito a vida do Inter, né? A recuperação do Vitória, a recuperação do Fortaleza, e essa oscilação do Santos, mas que é melhor do que essa inconstância principal do Internacional, né? Trabalho horroroso do Ramon Dias, e o Abel vai tentar fazer um milagre ali. Bom, a rodada 36 terminou ainda com Corinthians 2 e Botafogo 2, um resultado que não muda tanto a tabela. O Botafogo já está classificado para a Libertadores, o Corinthians almejava uma vaga na pré, mas ele pode conseguir isso, uma vaga direta, talvez ganhando a Copa do Brasil, que eu acho muito complicado, né? O Corinthians não é favorito contra o Cruzeiro, mas mata-mata é mata-mata e tudo pode acontecer. Bom, a rodada 37 começa hoje, na terça-feira, com Vasco e Mirassol
em São Januário. Aí ainda nessa terça tem outro jogo entre Grêmio e Fluminense também para a rodada 37. E aí nós temos amanhã, na quarta, um jogo atrasado da rodada 34, que é Bragantino e Vitória. E olha, se o Vitória vencer, complica ainda mais a situação do Inter. E eu não confio no Bragantino para segurar ninguém, né? O segundo turno do Bragantino é pífio. Até acho que o time melhorou um pouquinho com o Mancini em relação ao que vinha sendo com o Seabra, mas eu acho que o Vitória vai ganhar do Bragantino lá em Bragança. E aí na quarta-feira continua a rodada 37 com Fortaleza e Corinthians. A possibilidade do Fortaleza ganhar mais um jogo é muito grande. É favorito para mim. Juventude e Santos. Juventude já rebaixado, então o Santos tem a oportunidade de se salvar antes da última rodada. Praticamente se salvar, né? O Santos, eu vou ver aqui quantos pontos eles estão. São Paulo e Inter. Esse jogo aí a bola vai sofrer, né? O São Paulo vem no 6-0, o Inter de um 5-1. Meu Deus do céu. Meu palpite é 1-1 com um gol contra para cada lado. E olha só, o Abel já vai enfrentar o São Paulo de cara, né? Seria legal o Inter entrar de roda. Bahia e Sport. Bahia e Sport fecham a rodada. O Sport é rebaixado, Bahia querendo uma vaga na Libertadores. E deixa eu ver a classificação pra gente ver o que tá em disputa. O Flamengo vencendo o Ceará já é campeão. Empatando, né? Vai a 76 pontos. O Palmeiras pode ir a 73. E aí tem sim a possibilidade pequena, mas o Flamengo vai fazer de tudo para vencer. O Ceará não acho que é uma grande ameaça, mesmo que ele ainda lute para permanecer na Série A. O Flamengo vai vir, é festa pelo título da Libertadores, fazer mais uma festa conquistando o título brasileiro no Maracanã e podendo poupar o time na última rodada do Brasileiro e já pensar no jogo contra o Cruz Azul lá pelo torneio intercontinental, né, chamado Derby das Américas, que vai acontecer no dia 10 de dezembro. Então o Flamengo só precisa de uma vitória para confirmar o título ou de um empate do Palmeiras, né, de uma não vitória do Palmeiras. Só que esse jogo do Palmeiras da rodada 37 vai ficar lá pra frente, né? O Palmeiras não vai jogar nessa semana. É o jogo contra o Vitória, vai ser depois. Então o Flamengo depende sim de uma vitória, porque se for para esperar o Palmeiras não vencer o Vitória, ou não vencer no domingo o último jogo contra o Ceará, que pro Palmeiras vai ser antes, né? É uma loucura esse calendário. Bom, Mirassol classificado para a Libertadores, assim como o Cruzeiro, né? O Cruzeiro não tem mais chance de ser campeão. O Mirassol 63 pontos, o Botafogo 59, o Fluminense 58, todos na Libertadores. O Bahia tem 57, tá na pré, ele quer ainda ir direto para a fase de grupos. Vamos ver se vai conseguir. O São Paulo tem 48, no momento indo para a pré-Libertadores. Caso tenha G8, né? O Flamengo ganhou a Libertadores. Para ter o G8, a gente precisa que o Cruzeiro ganhe a Copa do Brasil ou o Fluminense, que está em sexto lugar. Um dos dois tem que ganhar a Copa do Brasil para o G6 virar G8. O G7 virar G8, melhor dizendo. O G7 já é. O Grêmio, o Corinthians está em nono, então 46 pontos. O Grêmio tem 46. Vasco 45, Bragantino 45 também. E Atlético também. Esses aí já estão fora do rebaixamento, estão almejando ali uma vaga na pré-Libertadores também. O Vasco pode conseguir uma vaga direto na fase de grupos se ganhar a Copa do Brasil. Ceará tem 43, Vitória 42, Santos 41, Inter também tem 41, mas aparece dentro da zona do rebaixamento. O Fortaleza tem 40 com 18 pontos e tendo esse jogo aí agora contra o Corinthians pode se recuperar, e o Inter vai ter um jogo que é complicado também contra o São Paulo. Eu não sei quem é que chega pior, né? A bola vai sofrer, como eu já disse, mas eu garanto mais a vitória do Fortaleza contra o Corinthians do que a vitória do Inter fora de casa contra o São Paulo, apesar de que o jogo vai ser na Vila, né? O Juventude, a não ser que o São Paulo quer rebaixar o Santos dentro da Vila, é o que resta. Juventude 34 pontos é rebaixado, Sport também, né? 17 pontos, é isso aí. A artilharia do campeonato segue ali com o Caio Jorge. Caio Jorge tem até agora 21 gols marcados. O Arrascaeta tem 18 e é o craque do campeonato, porque também é o líder de assistências com 14. E aí o Vitor Roque tem 16, Verratti 14 e o Ryan igualou o número de gols do Verratti nesse último jogo. O Verratti entrou no segundo tempo, mas não marcou. Faz um tempo que ele não marca, né? Desde o jogo contra o Bragantino. E o Ryan agora iguala ali o número do Verratti no Campeonato Brasileiro. Não no ano ainda, o Verratti continua sendo o artilheiro da temporada no Brasil. 14 assistências para o Arrascaeta, 8 para o Piton e 8 para o Paulo Henrique. Os laterais do Vasco são os principais assistentes aí no campeonato, né? 8 para cada um. E o Paulo Henrique sendo convocado pelo Ancelotti nas últimas vezes, o Piton ainda não teve uma oportunidade e ele pode, já apareceu até na pré-lista da seleção italiana, ele pode escolher aí qual seleção ele vai defender.
O Maurício tem 7 assistências e o Caio Jorge também. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E depois eu volto com o resumo da rodada 37, faltando o jogo do Palmeiras, né? O calendário maldito, hein? Tá doido.